Colossenses 1:27. Está aqui, olha. Mas eu queria pedir que você pegasse a sua Bíblia, cada jovem, e acompanhasse comigo. Os irmãos que estão acompanhando pela internet, Deus abençoe a todos. Vamos cultuar juntos ao Senhor. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Vamos dizer só essa parte final. Cristo em vós, esperança da glória. Vamos lá? Cristo em vós, esperança da glória. Agora vamos tirar o vós, vamos colocar o nós, ok? Vamos lá? Cristo em nós, esperança da glória. Mais uma vez, Cristo em nós, esperança da glória. Jovens, primeiramente, quero louvar a Deus pela vida de todos que aqui vieram, se encontram aqui. E nossa temática, ela está baseada em Pedro, quando o apóstolo São Pedro fala da viva esperança. E nós escolhemos essa temática devido à questão da pandemia, que eu vi muitos dizerem assim: a igreja, muitos vão se afastar da igreja, muitos vão sair, muitos jovens vão cair, mas quem tem a esperança em Cristo Jesus sempre está de pé. Sempre está de pé. E esse ano eu li muitos livros sobre jovens. Cada um que eu leio é dizendo como conhecer o universo do jovem, é falando da linguagem do jovem, é falando que os jovens precisam de amor, de referências e etc. Eu li vários. Aí fala de como usar a internet, como o jovem pode usar a internet, como o jovem pode usar o seu corpo, tudo. Só que eu vou falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre o jovem cristão vivendo a viva esperança. E na introdução eu coloco aqui, vamos lá. As pesquisas recentes, elas têm evidenciado o abandono de muitos jovens da igreja. Por outro lado, se diz também que o número de jovens céticos tem aumentado. Foi uma pesquisa recente que diz que muitos jovens estão abandonando as igrejas e que a maioria os que vão se congregar em casa, outros que estão abandonando a igreja, e dizem que nos Estados Unidos o número de jovens que não procuram a igreja e outros que são céticos aumentaram bastante. E a minha pergunta é, ouçam bem, jovens, já estaremos encerrando, moças e rapazes. Se hoje nós temos tanto programas ecléticos para os jovens, por que muitos estão abandonando a igreja? Se hoje nós temos cultos até adequados para a mocidade, por que estão abandonando a igreja? E aliás, a Bíblia, ela nunca deixou os jovens de fora. Se você ler Joel 2:28, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizar, os vossos jovens terão. Então ouçam bem, os jovens nunca ficaram de fora no projeto das Sagradas Escrituras. Mas eu posso dizer aos jovens que estão aqui esta noite que o problema não é apenas encontrar um método adequado para você. Isso é bom. Um culto na linguagem do jovem, também isso é bom, e eu não sou contra. Só que a questão não é essa. Nós temos um problema de base, pastor Júlio, pastor Antônio Carlos. Olhe bem para mim aqui, jovens. Nós temos um problema de base, digam comigo, problema de base. Bem forte, problema de base. Problema de alicerce. A grande questão hoje para a juventude é que a maioria tem problema na construção da base.
Jovem, querido jovem que me escuta aqui, eu vou citar 3 exemplos bíblicos de jovens que não tinham problema na base, problema na formação, e além da cultura ser diferente, mas a natureza, o ambiente, o pecado era o mesmo. Porque a Bíblia diz claramente, tudo que há no mundo, a concupiscência a soberba e a concupiscência não muda. Pode mudar o cenário, pode mudar o palco, pode mudar a tecnologia, mas o que faz você pecar não é computador, não é parede preta, não é parede branca, não é parede amarela. O que faz você pecar é a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E o que mais? Pronto. É isso que faz você pecar. E isso está no homem em qualquer tempo, em qualquer era que ele existir. Qualquer rapaz que está aqui, qualquer moça que está aqui, sempre vai ser dominado por essas 3 coisas que o apóstolo João está dizendo lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 até o 17. Mas eu estou dizendo que a juventude de hoje, ela tem problema de base, ou na base, ou no alicerce. Como é isto, pastor Aziel? Vamos dar um exemplo aqui. Muitos jovens caem na prostituição, muitos jovens caem no pecado de namoro. E se você pegar José, se você pegar o jovem José, ele não tinha problema de base, ele não tinha problema na estrutura, ele tinha problema com os irmãos, ele teve problema no Egito, ele teve problema na casa de Potifar, mas ele nunca teve problema na vida espiritual. A base de José era uma base bem sólida. A Bíblia diz em Gênesis 39, versículo 9, se quiser pode colocar aí, quando a mulher de Potifar insistentemente, constantemente, dizia para ele, deita-te comigo, ele era atraente, ele era bonito, ele chamava atenção, coisa natural para qualquer jovem. Ele não só era bonito, ele era um jovem inteligente, era um jovem capaz, ele não estava na posição que estava porque fosse qualquer pessoa, ele estava ali porque tinha capacidade. Ele não era aquele tipo de jovem que quer ser bonito, mas a cabeça é seca. Ele não era aquela moça que apenas esboça a estética do corpo dela, mas ela não sabe de nada. José era um homem que tinha capacidade. Quando ela disse, deita-te comigo, olha o que José diz, ninguém há maior nesta casa do que eu. Ele reconhece o privilégio que lhe é dado. E ele diz mais, e nesta casa o meu Senhor não me vedou nada, senão a ti. Olha a sinceridade de José, e tu és a esposa dele. Grandeza José tinha, privilégio José tinha, status José tinha. Mas tem muitos jovens que na atualidade tem grandeza, tem beleza, tem status, mas não tem caráter. E José tinha caráter. Ele disse assim, ele me entregou tudo nesta casa, menos a senhora. Vírgula, ele prossegue dizendo, como, pois, eu faria tamanho mal, consciência de santidade, e pecaria contra o meu Deus. Jovem, José não tinha problema de base. Morando no Egito, longe do pai, longe da família, sem ser pastoreado por ninguém, ele não teve problema de base. Daniel foi para a Babilônia. E a Babilônia, segundo o próprio comentador Halley, ela era a Hollywood daquela época. Mulheres, bebidas, poder, charme. Se ele era eunuco, como muitos falam, mas não é apenas mulher que derruba um homem. Poder, dinheiro, glória e fama. E quando ele chegou lá, a Bíblia diz no capítulo 1, verso 8,
E Daniel assentou no seu. Ele não tinha problema de. Podia ter forró, ele não ia para forró. Podia ter noitada, ele não ia para noitada. Podia ter noite de farras e bebidas, ele não ia para nenhuma delas. Podia ter a festa que tivesse, é tão tal que ele não ia, que quando fizeram o chamado, os 3 jovens não escutaram o toque da buzina nem do fole, porque quem tem comunhão com Deus e boa base, o forró não lhe atrai, a quadrilha não lhe atrai, bumba boi não lhe atrai, as pedras de reggae não lhe atrai, porque ele sabe a quem ele serve. Só quem sabe aqui, só quem sabe. Vira aí para o jovem que está ao teu lado e pergunta: você sabe quem tu serve? Qual é teu problema? Pergunta aí para ele: qual é teu problema? Assentou no seu coração firmemente a não se contaminar com nenhumas iguarias do rei e nem com o vinho do palácio. E ele pediu ao supervisor para não comer aquelas comidas. Ou seja, esse aqui tinha problema de base? Não, porque tem jovem que ele é o seguinte: tudo dele, pastor, não aguentei, pastor, foi uma tentação, pastor, é porque eu não resisti àquela moça, pastor, é porque o senhor sabe como é vida de jovem. Problema na base. Sim, é só isso, meus irmãos. É só isso. Outros que não tinham problema na base. Olha para cá. O rei chamou Sadraque, capítulo 3, 16 a 17 de Daniel. O rei chamou a Sadraque, Mesaque e Abidnego e disse: olha, quando vocês ouvirem o som da gaita, do pifo, do fole, da buzina, venham e se prostem todos diante da estátua. Eles olharam para o rei, não tinha problema de base, porque eles tinham Bíblia. Se você lê Êxodo capítulo 20, todo judeu sabe, capítulo 20, versículo 2: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura. Eles tinham Bíblia, eles tinham Deus, eles conheciam a Deus. Quando chegaram lá, que o rei, olhe para cá, o rei deu emprego, o rei deu prestígio, o rei deu título, o rei deu nome, o rei deu glória. Mas quem tem base, título não tira a comunhão com Deus, faculdade não tira a comunhão com Deus, status não tira a comunhão com Deus. Tem irmão que diz: depois que a fulana começou a fazer sociologia, ela está negando um bocado de coisa, é porque a base dela nunca prestou. O jovem fulano de tal, depois que começou a fazer filosofia, agora a cabeça dele virou. É a base que nunca prestou. Tu podes morar na Babilônia, tu podes morar no Egito, a mesa pode estar farta, a mulher de Potifar pode ir para cima de ti, mas quem tem comunhão com Deus e a esperança nele, tem base. Tem base. Tem base, meus irmãos. Eles disseram: nós não vamos te responder sobre esse negócio, porque nós lhe respeitamos e o Senhor é a autoridade maior. Mas saiba o Senhor que nós não adoraremos e nem serviremos a tua estátua. E fique sabendo, majestade, o Deus de quem nós servimos e a quem somos, Ele pode nos livrar das tuas mãos e da tua fornalha de fogo ardente. E se Ele não livrar, nós vamos continuar adorando a Ele, porque Ele é Deus. Levanta a tua mão e diga glória. Pergunta aí para o irmão que está do teu lado. Pergunta só assim para ele: como é que está a tua base? Não é a base de botar na cara não, nem nas unhas não. É a base da vida espiritual. Pode ser, meu pastor? Como é que está a tua base? É a fidelidade. A fidelidade. Como é que está essa tua base, essa tua fidelidade? Vamos lá, jovem. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Ouçam bem. As moças, irmãos, só pare um pouquinho de abanar, porque tu vai ser pega pelo fogo já do Espírito Santo. Aí pode ficar tranquilo. Olhe para mim aqui. O apóstolo São Paulo, esse versículo tão simples,
que eu perguntei para Deus hoje à tarde: Senhor, o que eu falo para a juventude? E o Senhor colocou isso no meu coração. Mas esse versículo tão simples, coloca lá o verso 27 de Colossenses. Esse final, Cristo em vós. Vamos, é o quê? Cristo em vós. Como? Esperança da glória. Olha para mim aqui. O que aconteceria com você, jovem, se realmente Cristo estivesse em você? Não responda não. Reflita aí caladinho. O que aconteceria se Cristo realmente estivesse em você? Em mim. Entendeu? Esse capítulo e esse versículo, quando a gente lê, a gente cita ele assim: Cristo em vós, esperança da glória. Mas não era assim que Paulo estava dizendo. Essa igreja, ela estava tendo um problema muito sério. Havia uma mensagem diabólica, uma mensagem misteriosa, uma mensagem chamada de gnosticismo. E o gnosticismo era uma filosofia espiritualista, diabólica, porque eles ensinavam que a matéria ou o corpo era mau, era má, não prestava. E como essa matéria, ela era má, ela não prestava, vários seres foram criados pelo Deus Supremo. O Deus Supremo criou o universo, criou a terra, mas ele se ausentou dela. Surgiram seres pequenos, éons, chamado de éons, e esses seres pequenos, eles tinham determinados níveis, alto e baixo. E aí uns iam chegando até determinado nível. Cristo era um deles. Jesus não era alto demais para não ser como o Supremo Deus, e nem era baixo demais para ser como homem. Mas ele não era um homem com corpo. Jesus seria como se fosse um fantasma. Jesus seria como se fosse um ser espiritual, mas não em potência. E aí vem o maior problema. Essa igreja, ela estava sendo desafiada com essa doutrina. Por quê, pastor? Por que ela estava sendo desafiada com esta doutrina? Com este sistema? Com essa questão? Isso é muito sério. Isso é muito grave. Por que era grave, pastor? Por que era sério? Era sério, era grave, porque eles diziam que a salvação em Jesus não era completa. Ela não era uma salvação adequada. Ela precisava de complemento. Jesus não era Deus em absoluto. Jesus não era Deus em pessoa. E se essa mensagem não era completa, não era perfeita, precisava se completar isto. E como era que se completava? Com jejuns, com orações, clamando anjos. Seria aquilo que nós chamamos de culto dos mistérios. Pessoas que deveriam ser chamadas de iniciadas, aquelas que tinham contato mais superiores, elas seriam como intermediárias para que você tivesse contato com Deus. A obra de Jesus não era completa. A obra de Jesus não era perfeita. A obra de Jesus não era maravilhosa. E eles estavam ensinando: não coma isso, faça desse jeito, clame aos anjos, faça culto de mistérios.
e assim vocês terão a vida perfeita. O apóstolo São Paulo, ele entra em cena e ele escreve para esta igreja de modo maravilhoso. Ele diz que nós não precisamos de anjos para falar com Deus. Ele diz que nós não precisamos de cultos de mistérios para ter os mistérios de Deus. Ele deixa claro que nós não precisamos de guias nem de orientadores espirituais. Ele deixa claro que o evangelho que ele pregou era o evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Coloca aí o verso 5, Jorge. Só para vocês terem uma ideia. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade. Cadê o evangelho? Cadê o jovem? Pega a Bíblia aí agora. Vamos começar agora. Vamos lá. Muito bem. Aí está, por causa da palavra da do evan. Olhe para mim aqui, meu jovem. Olhe para mim. Olhe só para mim aqui agora. Eu quero que você saia daqui hoje para começar esse congresso e amanhã. Esqueça contato com anjos. Esqueça culto de mistério. Isso não existe. E eu vou já falar para vocês. Esqueça a crença subjetiva. Eu vou fechar os meus olhos e eu vou ver agora a glória de Deus. Não. Paulo diz que para o crente não precisa de nada disso. Porque a verdade do evangelho é o que gera esperança. Oh, glória a Deus. Você pode ouvir aqui os maiores pregadores, os mais avivalistas, mas se você que está sentado aqui não começar a sua vida pelo evangelho, anjo não vai te salvar. Culto de mistério não vai te levantar. Sacrifícios não vão te pôr de pé. Agora a Bíblia diz em Romanos 1:16, 17: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus e salvação para tanto aquele que crê, tanto judeu como grego. Porque no evangelho está revelada a justiça de Deus, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Olhe para mim, você só vai viver pelo Acabou a conversa. Agora eu vou mostrar por que nós não temos mais culto de mistério, jovens. Para tu acabar com isso aqui agora. Até também em culto aqui, para você acabar com esse negócio de estar desmaiando, dizendo que está sentindo coisa mal. Se tu tem evangelho, acabou. Eu passo o dia todo aí sem comer, sinto cansaço, Agora eu não estou com esse negócio toda hora. Que evangelho é esse que entrou na tua vida? Que evangelho é esse que tu entrou e o cão ainda está entrando em tu? Que é isso? Dois corpos não podem ocupar o mesmo. Se Jesus entrou, o diabo já saiu. Só quem crê nisso. Se ele já entrou, tu pode sentir calor, tu pode sentir cansaço. Agora tu sente a presença de Deus. O diabo aqui não tem lugar não. Ele não tem lugar na minha vida. Cristo em vós. Eita glória. Como é que Paulo vai resolver o problema de uma filosofia mística que eles queriam completar a salvação? Paulo, ele abre a boca, coloca aí o verso 9. Ele abre a boca e diz: é o evangelho. Eu quero pregar para vocês o evangelho. Porque, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. É o conhecimento da vontade de Deus no evangelho. Olhem para mim aqui agora. Olhem bem para mim aqui. Paulo, ele começa mostrando uma filosofia gnóstica que pegava vários seres espirituais pequenos até chegar em Cristo, pegava os iniciados, os que tinham ou eram chamados de mestres espirituais, gurus espirituais, e poderiam levar a pessoa a ter uma intimidade maior com Deus. É aquele tipo de irmão que diz assim: fala com a irmã fulana
que ela tem muita intimidade com Deus e ela vai te levar a uma intimidade com Deus. Fala com o pastor Osiel, que ele tem muita intimidade e ele vai te levar a intimidade com... Paulo nunca disse, falem comigo aqui, que eu sou bambambam em espiritualidade. Falem comigo aqui que eu mostro como é que é ser crente. Paulo nunca disse, ele disse, falem com o evangelho, porque evangelho é poder de Deus. Mocidade que o evangelho entrou nela, rapaz que o evangelho entrou nele, ele vive uma vida diferente na terra, porque o evangelho coloca ele no nível de espiritualidade que Jesus quer. Então olha para cá. Quando Paulo diz assim, Cristo em vós, ele começa mostrando que Jesus não era um anjo, que Jesus não era um éon, que Jesus não era um deusinho pequeno, que Jesus não era um iniciado, que Jesus não era um guru, que Jesus não era um profetinha. Ele começa dizendo para aquela igreja, Jesus, ele não precisa de ninguém para completar o que ele já fez. Coloca aí o verso 16, Jorge. Olha o que é que Paulo diz. Ele é o criador de todas as coisas. Olhem para cá, jovens. Paulo começa dizendo o seguinte: o Jesus que eu prego, ele não é um deusinho pequeno que se encarnou ou se reencarna várias vezes. O Jesus que eu prego, ele é o criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, potestades, e ele está acima de todas as coisas. Como é que tu vai ajudar a completar a obra de Cristo se ele é maior do que tu? Meu Deus do céu, só na cabeça de gente. Aí tem até irmão que pensa, eu vou fazer isso aqui para aumentar, Jesus aumentar. Até jovem, eu tenho um recado de Deus aqui para ti hoje. Sabe o que você veio fazer aqui? O Jesus que você adora, o Jesus que o cantor acabou de cantar aqui, o Yeshua Hamashia, o Jesus que habita lá nos céus, ele é o criador de todas as coisas. Você não adora qualquer coisa, você adora aquele que é dono do céu, da terra, aquele que é dono de tudo. João 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Cristo que você adora. Coloca o 17, só para eles terem uma ideia. Observe o que diz o 17. Ele é antes de todas as coisas. Antes que eu existisse, você existisse, a terra existisse, o planeta existisse, o mar existisse, o homem existisse, a ciência existisse, ele já era antes de todas as coisas. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Agora olhe para cá. Ele que é antes de todas as coisas, ele que é o criador de todas as coisas. Olha o verso 18, coloca aí, só para vocês terem uma ideia. Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio primogênito dentre os mortos. Acabou. Jesus, quando ele disse está consumado, ele me deu a salvação, te deu a salvação, e agora o Jesus que você adora e serve, ele já fez tudo por mim e por você. Mas qual é o segredo aqui, pastor Osiel? Qual é a bênção de eu saber? Agora olhe para cá. Enquanto que alguém pregava que precisava de pequenos deuses, reencarnações, gurus para ter orientação espiritual, Paulo diz, não acabem. O Jesus que vocês adoram, ele é o criador de todas as coisas. O Jesus que vocês adoram, ele é antes de todas as coisas. O Jesus que vocês adoram é o sustentador de todas as coisas. O Jesus que vocês adoram, ele transportou vocês do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. O Jesus que vocês adoram, ele é o tesouro de toda sabedoria e de toda ciência. Pastor Zéu, e então, qual é o problema? Se ele é grande, se ele é o dono do universo, se ele é o sustentador, agora olhem para cá.
o Senhor Jesus vai fazer algo mais maravilhoso. Coloca aí 1 Timóteo 3,16, só para os jovens terem uma ideia. O grande problema, a grande questão é essa daqui. E sem dúvida grande é o mistério da Tá aí o mistério. Aquele que se manifestou em... Como é que pode? Os gnósticos diziam que a carne era má, não prestava para nada, e jamais um Deus iria se apossar de carne, porque a carne era má, era pecaminosa. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz em João 1,14, e o verbo se fez carne. Olhe bem para cá. E o verbo se fez carne. Diga essa palavra bem forte. E o verbo se fez carne. E habitou entre... E vimos a sua glória. Verso 18. Está claro que nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. Paulo diz que grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado nos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Olhem para cá agora para você entender o mistério que foi revelado. Jesus é o verbo que se torna carne. E a pergunta é, por que Jesus se tornou carne? Se você ler Mateus 1,23, Maria, tu darás à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que é o quê? Deus com... Olhe para cá, jovem. Sabe por quê? Que é muito interessante você atentar para isso aqui. Porque o Cristo que se manifestou em carne, ele pelo um ato único e verdadeiro, ele se manifestou em carne para vencer o diabo no terreno dele. Quando Jesus se torna carne, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Jesus foi tentado no aspecto de sexo, sim ou não? Sim. Ele foi tentado no aspecto do poder, sim ou não? Ele foi tentado no aspecto de comida, sim ou não? Está lá em Mateus 4. Mas no terreno que o diabo venceu Adão e Eva, o diabo pensava que ia vencer Jesus. Jesus vence o diabo no terreno do diabo. Pastor Zé, mas para que isso? Para que eu e você entendêssemos que ele venceu o diabo de uma vez por todas. E me dá condição e te dá condição de você viver uma vida santa diante dele, sem medo algum. Aleluia. Jovens, vamos iniciar aqui agora a nossa vida. O evangelho entrou, olhe para mim aqui. O evangelho entrou, transformou a tua vida. Coloca o 22, Jorge, de Colossenses. O evangelho entrou, mudou a tua vida, mudou o teu coração. Jesus Cristo, ele venceu tudo. Agora ele diz para você, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar como jovens, santos. E o que mais? E o que mais? Olhe para mim aqui. Você agora pode aparecer diante de Deus, pode aparecer diante do diabo, pode aparecer diante desta sociedade, sem medo algum, porque Jesus venceu por ti, e agora você pode aparecer inculpável. Às vezes tem jovem aqui que vai orar, e quando ele começa a orar, a mente dele entra em perturbação. Mas eu pequei fazendo isso ou aquilo. O diabo está acusando ele 24 horas. O diabo está entrando na vida dele 24 horas, na mente, tentando perturbar. Mas Jesus chega e diz, eu venci ele, foi no terreno dele. E se você já está em mim, eu estou em você. Se apresente inculpável, se apresente irrepreensível, se apresente santo, porque agora eu estou em vós, e eu sou a esperança de vocês. Jovens, não tenham medo. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Se Jesus disse que fez tudo, inicie a vida com ele. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você está em Cristo, não tenha medo. A segunda coisa que você pode observar aqui nesse texto é que você não precisa fazer mais nada para ter a salvação.
Jesus já fez tudo por você. Não é para o teu esforço mais. Apenas sirva a Ele irrepreensível e sincero, que Ele vai te abençoar. Coloca aí na tela os 3 pontos, para me finalizar aqui dizendo para os jovens 3 coisas importantes. Coloca aí. Baseado nesses versículos lidos, observem o que nos diz a palavra de Deus. Primeiro, você pode viver a sua viva esperança com uma fé no mistério revelado. Olhe para mim aqui, jovens. Quando vocês chegarem aqui, agora eu vou falar algo importante. Você chegou aqui no culto, você não precisa mais buscar mistérios. Vocês já observaram que vocês só sentem poder, vocês só sentem glória quando alguém incentiva vocês, ou quando canta um hino, ou quando alguém prega e diz, agora eu vou ver. Aí é que vocês pulam, aí é que vocês gritam. Mas por que você mesmo não vive o mistério revelado? Quem de vocês aqui, dentro de casa, vive falando línguas estranhas? Quem de vocês aqui está lá no emprego e de repente, diante desse Cristo que foi revelado, você glorifica a Ele? Quem de vocês aqui lá na universidade, perante um professor ateu incrédulo, você dá um grito de glória, como falou aqui o cantor, porque você está dentro do mistério? Vocês sabiam que hoje à tarde Deus falou comigo, mais uma vez, Ele dizendo assim, eu já sou o mistério revelado. Oh, glória a Deus. Olhe para cá, você não precisa de anjos descerem aqui para você sentir poder. Você não precisa de um pregador aqui para incentivar você a sentir poder. O que você precisa é entrar e viver o mistério que já foi revelado. Sabe o que Paulo diz? Queridos, vocês não precisam acreditar no que os gnósticos dizem. Vocês não precisam fechar olhos. Vocês não precisam de comidas ou jejuns para trazerem Deus. Ele já desceu. Ele é o Deus conosco. Ele é o Emanuel. É o Criador do universo. É o sustentador do universo. Ele está aí entre vocês. Aleluia. Aleluia. Se você viver a verdade do Evangelho, olhe para mim aqui agora. Aonde você estiver, você pode iniciar o seu momento de mistério com Deus. Em segundo, se você viver esse Evangelho de Cristo, você pode viver inculpável. Não tenha medo de demônios. Olhe para mim que eu vou dizer algo de Deus aqui para vocês. Há muitos jovens que vivem se suicidando, vivem ouvindo vozes, jovens que vivem com medo. Tem escolas aqui no Maranhão que estão sendo atormentadas com espíritos malignos. E tem jovens aqui que têm medo de demônios. Mas eu tenho um recado de Deus para você. Sabe por que é bom você servir a Jesus? Porque quando você entra no mistério que Ele já revelou, você não precisa entrar num jejum pesado para sentir Deus. Você não precisa passar uma noite toda de oração para sentir Deus. Você não precisa de um toque de música para sentir Jesus. Quando você tem o Evangelho na vida, que é poder de Deus, você sabe que Jesus já perdoou seus pecados. Você sabe que é lavado pelo sangue dele, está na santidade dele. Não tem diabo que atormente a tua vida. Levante a tua mão agora. Se você está em Cristo Jesus, pode levantar a mão e você mesmo vai sentindo Cristo aí agora. Você está inculpável, porque quem te perdoou foi Ele. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Aqui tu podes orar e levantar a mão. Tu podes dentro do teu quarto gritar Jesus, porque Ele te tornou inculpável. Aleluia. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Sabe o que eu estou pedindo para Deus? Olhe para cá. Eu estou pedindo para Deus todos os dias e todas as horas, quando eu chegar no culto, ou eu estiver em qualquer lugar, eu quero viver a dimensão da tua espiritualidade. Qual é a dimensão da espiritualidade? Não é eu pedir para Ele fazer mistério. Ele já se revelou como mistério para nós. É eu entrar naquilo que Ele foi revelado. Ele é o Deus conosco. Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em nós. Quem aqui tem certeza que Jesus está na sua vida? Só quem tem certeza. Quem tem certeza? Você tem certeza, como disse Paulo, Cristo em vós? Esperança. Esperança. Se você pegar Tito 2,14, Ele nos redimiu de toda iniquidade, para nos tornar um povo seu, zeloso, e de boas obras. Olhe para mim aqui, jovem. A moça que está aqui, e ela tem certeza que é inculpável, que ela é santa, que ela é santa, que ela é inculpável, é irrepreensível. No momento que ela levanta as mãos para adorar, ela está numa dimensão espiritual que não precisa eu mandar ela fazer nada. Aleluia. Aleluia. Um rapaz que está aqui, escute aqui, rapaz. Se você está em santidade, se você sabe que Jesus te tornou inculpável, se você sabe que Ele te tornou irrepreensível e santo por causa do Calvário, na hora que você abre a Bíblia para ler a Bíblia, você já sente a certeza que Ele falando contigo. E você começa a falar línguas estranhas. E você começa a chorar. Sabe o que é gostoso nisso? É que você não precisa do pastor Zé lá dentro do teu quarto dizendo, fale com ele. Você não precisa de alguém no teu ouvido, Jesus quer te tocar, não. É você mesmo que os olhos espirituais, como está em Efésios 1,18, eles são abertos. E você sabe que Cristo está em você, aleluia. Não precisa ninguém descer de lá e não precisa subir ninguém daqui. O Evangelho está dentro de você. E você inicia uma vida de dimensão espiritual tão gloriosa, que de repente você fala mistérios, que de repente você derrama lágrimas, que de repente você entra no oceano espiritual e a glória de Deus vai te invadindo. Cristo em vós. Você pode expressar um viver na fé sem esforço humano. Olhem para cá. Pastor, eu posso jejuar? Pode. Eu posso orar? Pode. Mas quem vive o mistério revelado, toda a sua vida, em qualquer hora, em qualquer momento, é uma vida abençoada. Fique de pé. Eu quero que nesse momento, hoje eu quero fazer algo diferente aqui com vocês. Cristo em vós. Olhe para mim aqui. Cristo em você. Coloque a mão aqui em você, no seu coração. Se você viver a verdade do Evangelho, aleluia. Nós não vamos cantar agora, nós não vamos tocar. Eu só quero deixar agora que se realmente Cristo está em você, você mesmo vai iniciar seu culto aí aonde você está. Se Cristo está em você, o mistério revelado está dentro de você. Se Cristo está em você, Ele é a tua esperança. As promessas do Evangelho, elas vivem dentro de você.
Se Cristo está em você, aqui nesse púlpito também, se Cristo está em vós, 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 o mistério já foi revelado. Você já está entrando no trono celestial agora. Você está vendo a glória de Deus na tua vida. Você vê os tesouros dos céus. Se Cristo está em vós, você pelos olhos da fé já pode enxergar as promessas de Deus cumprindo em sua vida. Se Cristo está em vós, não precisa de esforço teu. Se Cristo está em você, a glória desce dentro de ti e te envolve. Se Cristo está em vós, se o conhecimento dele, se você já sabe que ele é criador, sustentador, Senhor absoluto, Rei eterno e mora dentro de ti, você vai explodir agora em glória, em aleluia, em louvor a Deus, em línguas estranhas. Você vai viver a dimensão espiritual com Cristo agora. Agora. Cristo está dentro de você, jovem. Cristo está dentro de você, jovem. Se Ele está dentro de você, você vai expressar isso com alegria, com glória, com louvor, com majestade divina no teu ser agora. Em nome de Jesus Cristo. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós, esperança da glória. Você tem a base que é Cristo Jesus, o tesouro de todo conhecimento. E nós temos um recado para o inferno aqui esta noite. Acabou, Satanás, porque tem uma juventude aqui no Tirirical que vai entrar no mistério de Cristo. Aqui tem batismo com o Espírito Santo esta noite. Seja batizado em nome de Jesus Cristo agora. Você está entrando no mistério que já foi revelado. É Cristo. Cristo é o mistério revelado. Ei, acabou, acabou. Se Satanás estava perturbando a tua mente, acabou. O Senhor Jesus está colocando um capacete de salvação na tua mente. Ele não vai entrar nela. A tua mente agora está blindada, 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 blindada. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós, esperança da glória. Levante a sua mão para o céu, jovem. O jovem que está aqui esta noite. Você que sente opressão maligna. Você que sente medo. Você que sente perturbação quando vai dormir. E você que acha que nunca foi perdoado. Cristo em vós. O perdão chegou. Você que tem medo de falar línguas estranhas pensando que é carne. Cristo em vós. Se o Espírito de Deus está aqui esta noite, se tem jovens que Cristo está nele ou nela aqui esta noite, eu vou deixar você adorar. O som que vai sair é da sua boca agora. Cristo em vós. Cristo em vós. Que a glória de Deus desça aqui esta noite, nesse púlpito, nesse altar, nesta igreja, na galeria. Cristo em vós. O mistério já foi revelado. Vai vivendo o mistério agora. O Emanuel, Deus conosco, está aqui. O Senhor está te libertando, jovem. Cristo está entrando agora. Acabou, Satanás. Acabou. A autoridade de Deus está sobre essa juventude agora. Cristo em vós. Deixa Cristo te encher.
Agora cada jovem, coloque a mão na cabeça do jovem que está ao seu lado. Você vai orar por ele. Você vai orar por ela. Aqui no púlpito também, coloque a mão na cabeça do outro, estendendo mãos santas agora. Em nome de Jesus. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós. Colocou a mão na cabeça dele. Cristo em vós. Ore por ele aí agora. Ore por ele. Cristo está na tua vida, rapaz. E se o evangelho está dentro de você, você tem alegria. E se o evangelho está dentro de você, Cristo está dentro de ti. Não tem lugar para o diabo aí. Não tem lugar para Satanás nesse corpo. Não tem lugar para pecado nesse corpo. Não tem lugar para tristeza nesse corpo. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós. Esperança. Esperança, esperança. Mente perturbada, espíritos malignos, agora em nome de Jesus Cristo, bate retirada. Cristo está enchendo esta casa. Cristo está enchendo esses jovens. Meu Deus, meu Deus. O Senhor está falando com você, Ele está dentro de você agora. Esse glória, esse aleluia que você dá para Ele é porque você está cheio dEle. Cheio dEle. Cheio dEle. Quem veio aqui fraco, quem veio aqui dizendo, não, eu vou mais uma vez participar do congresso, vai ser diferente. Vai ser diferente porque Cristo em vós é a esperança da glória. Acabou, nada vai parar você, jovem. Nem pandemia, nem doença, nem falta de emprego, nem morte, nem perturbação, nem crítica. Cristo em vós, a esperança da glória. O evangelho tem promessas. E jovens que entraram aqui tristes, que entraram enfermos, o Senhor está dando autoridade agora para você que impôs as mãos sobre um jovem, para que ele seja curado agora. Você está orando e você está recebendo a autoridade de Deus, jovem. Ei, Jesus está te dando a autoridade agora. Você que está com a mão sobre o jovem, até Jesus pode batizar ele agora aí com o Espírito Santo falando em línguas. Eita, começou. Jesus está batizando vidas aí. Tem poder e glória. Cristo em vós. Cristo em vós. Cristo em vós. Deixa Cristo encher. Deixa Cristo encher e você vai nadar. Deixa Cristo encher e você vai entrar no oceano espiritual. Deixa Cristo te tomar aqui e a glória vai descer. Meu Deus! Cristo está te enchendo, rapaz. Cristo está te enchendo, moça. Cristo em vós.